partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa reunidos no Caminhando com Jesus. Para você que está acompanhando a gente tem estudado a Bíblia, né? A visão espírita da Bíblia, a visão mais espiritualista, mais humanista, né? Viemos católicos e fundaram e fundamentaram a igreja, os evangélicos cristãos trouxeram a reforma, e a gente está aqui com o Paráclito, Cristo Consolador, terceira revelação, estudando também a palavra de Deus. Para você que está em casa, você pode acompanhar através de Filipenses 2. Bíblia, abre a sua Bíblia ao acaso aí, vai procurando, até chegar lá no finalzinho, depois dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, você chega em Filipenses 2. A gente está estudando hoje o esvaziamento. Eu preciso me esvaziar dos meus padrões e das minhas crenças para conseguir preencher-me, derramar-me, estar disponível. Então, para você que está em casa, você pode acessar através do Clube Amigos da Boa Nova, 0 operadora 11 97261 0272. 0 operadora 11 97261 0272. Ou pelo 0800 120 18 38. 0800 120 18 38. Quando você acessa as comunicações e deixa sua pergunta, você pode, por exemplo, ir no canal do YouTube e colocar lá, né, nos comentários, você deixa sua pergunta, depois o pessoal da produção que está aí tornando possível, né, a Rê, a Bruninha, o nosso querido chefinho aí do momento, que é o Júlio Sena, toda essa equipe que torna possível. No backstage a gente tem o Tom, que faz toda a edição, meu filho amado. Então, devagarinho você vai chegando no Caminhando com Jesus e trazendo as suas dúvidas, né, sobre esse estudo bíblico espírita. Para você que está em casa, o Caminhando com Jesus hoje está estudando o esvaziamento, ou seja, eu preciso me esvaziar dos meus padrões e das minhas crenças. Você tem conseguido estar a serviço? Vamos olhar para isso, né? Você tem conseguido estar a serviço? A irmã Eliana vai falar mais sobre isso. Bem-vinda, irmã. Boa tarde. A gente se viu um pouquinho aqui antes, que a gratidão começa com a grandeza de toda a grandeza, a inteligência de toda a inteligência, que é nosso Deus de amor. E aos bons espíritos que nos sopram, que nos encorajam a seguir a vida cristã, a estudá-la para seguir. Esse programa nasce pela necessidade de trazer essa dimensão para você. Se não se alimenta todo dia, ficamos anêmicos. A anemia nos leva a doenças graves, enfermidades que podem até nos tirar a vida. Na vida cristã é a mesma coisa. Se não nos alimentar da vida em Cristo, das leituras sobre Ele, daqueles que estiveram próximo da época, da cultura, do espaço em que Ele viveu, nós vamos ficar anêmicos da fé, ou na fé, nós vamos ficar anêmicos na esperança, até que a anemia vai comendo, corroendo, se transforma numa leucemia, e nós morremos, tornamos apenas homem no mundo. Caráter, bondade até pode existir, mas a vida dedicada ao outro, onde você se esvazia para o outro, só o Cristo viveu de forma intensa. E Paulo sente isso, e Paulo vive isso. Falamos no encontro anterior que na cela ele trouxe o contentamento. O contentamento e a alegria não estão ligadas, não são instâncias ligadas às condições. Podem ser que as condições sejam nefastas ou adversas, ventanias, mas nem por isso estou infeliz. São as ventanias apenas. Transmutemos essas ventanias em problemáticas, em mudanças que não esperávamos, em intempéries que não contávamos, chuvas, aguaceiros. Mas você vê as crianças até brincando, os mais velhos rindo, quando você vê passa assim, aquela população lutando. Sim, há tristezas naqueles que perderam entes amados, viram a casa destruídas, revoltas, mas depois a gente vê limpando, cuidando, reconstruindo. Então, nosso boa tarde nesse programa maravilhoso e a oportunidade de ter esse programa na Rede FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz. Agradecemos a toda a existência dessa rede e dos bons espíritos que a mantêm, ao próprio Espírito André Luiz.
que, claro, olha-nos de onde está e a espiritualidade cuida do que fazemos e vai nos intuindo e nos ajudando. Por que paramos um pouco em Filipenses? A gente nunca para muito tempo em um estudo, vai andando aqui e ali, conforme nos chegam as notícias, as necessidades da semana e tudo mais. Paramos em Filipenses porque é um povo muito parecido conosco. Era uma colônia, como já falamos, né, no norte da Grécia, e muito feito de combatentes. Vejo que como nós nos damos ao combate muito frequentemente, como é de fácil para nós já tirar a espada da palavra, ou da intempérie, ou da, sabe? Então, Paulo fala justamente com mansidão e amor a uma população que repentinamente se encoleriza, principalmente agora, nesse século onde estamos vivendo, e desesperanças tão profundas, até ecológicas, né? Até de temores da sobrevivência planetária. Não podemos viver como se isso não fosse real, porque ela é real e muito real. Então, a epístola aos Filipos, aos cristãos dessa colônia romana, era tomada pelos romanos, né? Essa colônia, é lá que Paulo vai trazer a sua alegria, o seu contentamento. Agora, como se explica o contentamento? Tudo bem, encontro Cristo, me contento, me alegro, mas como se explica esse contentamento? E em Filipe, que a Ana vai ler, né, o 2, de 1 a 4, nós temos uma descrição maravilhosa de Paulo falando aos cristãos. Então, ouça com carinho, porque é uma sequência, é simples. Se eu estiver o copo cheio d'água, a gota que eu colocar vai se derramar, vai se perder. Mas se eu derramei essa água na minha própria boca para dessedentar minha sede, na boca do meu filho, do marido, daquela comunidade sedenta de palavras ou de atos ou de fé, eu me esvaziei, não é verdade? Se eu me derramei, eu me esvaziei. Se eu me esvaziar, eu me preencho de novo. Então, a condição para estar preenchido de Deus, ou da alegria e do contentamento de que falamos alguns programas atrás, onde reside a tristeza, a melancolia, quase a morte dentro de nós, onde não nos alimentamos continuamente do ato de transbordar. Paulo era transbordante. Todo cristão que encontra em verdade e vida o Cristo transborda esse contentamento, ele age ligeiro, ele está dentro de algo que o move, que ele nem domina isto. Então, vamos estudar hoje, nesse programa maravilhoso, nesse momento, o como manter a minha alegria, certo? É bom encontrar Jesus, é bom encontrar o grupo espírita, é bom, mas como manter esse contentamento se eu não me esvazio, se eu não me entrego, se eu não me derramo? Derramar-se, tem um louvor, né, Ana, que a gente cantava, a gente não pode cantar aqui porque, né, é pertence do mundo evangélico, né, e ainda nosso sonho de possíveis alianças, encontros, complementos, né, com todos os evangelistas, se eles pudessem compreender que a filosofia, que o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, e que tem dentro da sua essência o Cristo, e que o próprio Cristo foi chamado pelos doutos do templo de demônio, que muitas vezes alcunha nós, espíritas, de demônios, e daimons, em grego, significa gênio criador, não tem aquela agressividade de forças malignas, mas de forças benignas, forças criadoras. Então, se Jesus passou por isso, quando a gente passa por isso, nos olhos condenativos de uma pessoa que passa por você, abaixa a cabeça para não te cumprimentar dentro de uma família, por exemplo, porque é evangélica ou evangélico, você pensa, nossa, dentro dessa pessoa está olhando para mim, que sabe que eu sou espírito, está dizendo, olha o demônio, não é? Então, nós precisamos ter essa força de mostrar o quão importante é nos alimentar do Evangelho de Jesus, porque sem o Evangelho de Jesus, o Espiritismo não existe. Ele não é só filosofia e ciência, ele é uma filosofia e uma ciência criada pelos espíritos. Se você examinar o teor dos espíritos que trabalharam na codificação, são cristãos. Pestalozzi, Kardec, cristianismo. Em Kardec, os espíritos comunicaram, a sua maioria, cristãos.
Há espíritos do espiritualismo também, mas espiritualismo, então, vem de uma outra linha, mas edificam o universo transcendente dentro de si, derramam-se, esvaziam-se e depois se preenchem novamente. Então, vamos ouvir essa noção disso no nosso cotidiano, trazido para a nossa vida, nos comentários dessa grande apresentadora, amorosa, terapeuta, Ana Ariel Fala. Oi, irmã, estava aqui te ouvindo, né? E dentro dessa ideia do preencher-se, derramar-se, esvaziar-se, a gente podia trazer exercício do que é estar a serviço do caminho cristão, né? Como é que eu me coloco a serviço da obra. Então, estou aqui a serviço lendo Filipenses 2, para quem está em casa acompanhando. A exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, aqui o que Filipenses está trazendo, essa passagem, é que todos nós, por mais diferenças que a gente tenha, né, de ideais, de sonhos, né, ele usa a expressão partidário, ou seja, que a gente pense diferente do outro, num lugar cristão, a gente escolhe olhar através do amor, da comunhão do Espírito, a gente prefere olhar com um entranhamento, ou seja, né, próximo dos nossos afetos, e aí um olhar mais misericordioso, completar as coisas com mais alegria. É claro que é mais fácil completar alegria com quem pensa igual a gente, né? Tô aqui com a irmã Eliana, a gente comunga da mesma religião, que é o Espiritismo, a gente comunga da mesma busca encarnatória, então, naturalmente, é muito mais fácil conviver. Mas o que Deus está pedindo para a gente, nessa passagem bíblica, é que a gente não tenha uma visão, não tenha um olhar partidarista, que a gente não se vanglorie em cima do outro, ou seja, que a gente não se considere melhor que as outras pessoas, porque eu preciso me esvaziar para estar a serviço. Quando eu falo esvaziar-me, que é o que a irmã Eliana está trabalhando no tema de hoje, né, o esvaziamento, é esse olhar. Então, eu me esvazio, por exemplo, um colega de trabalho que tem uma religião diferente, e aí eu me esvazio do meu pré-conceito, ou seja, do meu conceito que antecede a diferença religiosa. A irmã usou uma expressão que eu achei muito linda, né? O sonho de um instante onde as religiões vão poder estar unidas e todos os louvores e todas as músicas vão poder ser cantadas por qualquer religião. Ou seja, qual é o princípio de um louvor? Qual é o princípio de uma música religiosa? Comungar com Deus. É a gente falar de Deus através da música. Quando eu me apropio, quando eu crio partidarismo, eu não estou me esvaziando da essência, que é: qual é o motivo de eu ter criado essa música? Que muitas pessoas falem de Deus. E para eu receber essa canção, vamos pensar como espírita, para espiritualmente eu receber uma música, eu tenho que me esvaziar de mim e me preencher da espiritualidade, me preencher de Deus. Eu tenho que me derramar com o Pai, né? A irmã Eliana deu o exemplo da música Me Derramar, e eu lembrei de uma que a gente compôs na nossa casa espírita, e essa eu posso cantar, que fala desse lugar da gota de orvalho, né? Quero, Senhor, louvar a Ti, servir ao Teu povo, eu quero, Pai, Senhor, Senhor, eu quero ser como gota em seu jardim, viver por Ti, como gota de orvalho, a inundar o Teu jardim. Que é esse lugar de... Se cada um de nós for uma gota de orvalho no jardim de Deus, e se nós formos muitos a falar do Pai, a gente inunda esse planeta escola de bênçãos, de palavras de luz. Você lembrou muito, né? Me derramar, né? Essa gota de orvalho, ela se esvazia de si mesma e ela passa a pertencer, né,
a tornar o solo, né, fértil. Gota de orvalho, lindo se lembrar, não lembrava da canção, mas eu lembro que você tinha feito algo, mas eu lembro também que você já pediu algumas autorizações para os evangélicos e são negadas, mas uma evangélica já te fez a doação, temos uma evangélica que agora nós vamos encontrar aqui também, até fez um hino para nós chamado Um Anjo no Jardim, porque se Deus derrama sobre nós, né, um louvor, é dele, pertence a ele, como eu posso cobrar direitos autorais, ou como eu posso colocar isso no nome pessoal? Então, toda a nossa produção, até de louvor, até de cântico, ele é para o outro, se derrama em direção ao outro. A pergunta que você fez é isto, não é? Como o esvaziamento de si para Deus. Não é possível, né? Diz Paulo em 2, né? Aqui na tradução e no estudo, o estudioso fala que tem uma palavra grega chamada kenosis, K-E-N-O-S-I-S, que significa derramar-se. O derramar-se é igual o esvaziar-se, não é? A hora que você se derrama a água do copo, ela se esvazia. Na hora que a gota d'água é tocada pelo sol, ela se consome, se deixa consumir, ela se dá ao outro, né? Então, Cristo deixou de lado, foi gota de orvalho que se deixou consumir por nós, até hoje. Deus é esta água, esta gota d'água, está em H2O, existe água no ar. Nós inspiramos, né, o oxigênio, o hidrogênio, e essas duas moléculas de água que tem dentro de nós, que faz parte de nós, que vem junto com o ar e compõe a nossa vida. Quão importante essa imagem, né, do que evapora e se torna ar, vamos dizer assim, ar úmido. Nós sentimos isso agora com as ausências da chuva. Não tem umidade no ar, não tem gotas d'água invisíveis no ar. Pensem nisso com carinho, a gente nunca pensou nisso, não é verdade? Não é? Então ele vem falando aqui, o nosso Senhor se derramou em quê? Em obediência, a obediéria, ouvir, em sofrimento. Paulo se derramou em sacrifício e serviço. Timóteo se derramou em ajuda compassiva. Então também você vai encontrando as formas que você tem de derramar-se. Se é o louvor, derrame-se em louvores e cânticos. Se é a palestra, derrame-se e aperfeiçoa-se em derramar-se em palavras espalhadas ao vento, né, nos ventos. Né? Epafrodito, ele diz, se derramou no ministério cristão. Os filipenses se derramaram em louvor e doação, porque eles mantêm Paulo, eles mantêm a comunidade, eles trabalham e doam. Não se a sua 10ª parte, a 20ª, ou toda a sua, no Atos dos Apóstolos, eles traziam toda a sua contribuição, todo o seu bem, e viviam em comunidade, não é? E nós também vamos nos derramar? Como? Então, a pergunta, Ana, nesse sentido precisamos descobrir como vamos nos derramar, de que maneira vamos nos derramar, porque essa voracidade em se alimentar, e pensar que se não se dá, não vai haver a ânsia de se alimentar, é que vai fazendo com que eu me afaste do centro da casa de oração, que eu me afaste das tarefas, que vai perdendo o brilho o dia a dia, vai perdendo o encanto, porque eu não sou consumido pelo outro, né? Não sou pego, não sou tocado pelo outro. Eu me derramo, mas se perde o que eu sou, porque não há relacionamento. Para me derramar, eu tenho que me derramar em algo que eu tenho e trago, e para alguém. Pode ser um púlpito para um público, num programa como este, onde nos derramamos com o pouco que sabemos para o seu coração, né? Com cântico, a voz da Ana e a sua apresentação e os seus estudos trazem colocações tão importantes para as nossas vidas. Enfim, derramar-se no sentido de achar em si e entender que ao se dar, se esvaziará. Ao se esvaziar, será preenchido por Deus. Essa é a liga, essa é a fórmula, vamos dizer, essa é a receita para o bolo. Agora, fazer o bolo depende da cozinheira, vocês sabem disso, né? Eles dizem assim, Paulo diz, continuando aí a sua palavra, tão bonita, né? Sua hora chegou, deixe de lado os privilégios, os seus privilégios,
Deixe de lado os seus pertences, sabe? O que permaneceu somente humano, porque você também é espiritual, né? E Deus não exigiu privilégios especiais. Jesus viveu uma vida abnegada, obediente. Teve também uma morte abnegada, obediente. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito o que tu queres, né? Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, diz Paulo aos cristãos que vivendo em Filipos. Vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. A reverência. Vamos pensar nesse termo um pouquinho, ainda dá um tempinho. O que é reverenciar, Ana Ariel? O que é aquele que vem antes, não é? Você pode falar um pouquinho disso, porque você é uma consteladora? É, sou uma consteladora, né? Sou uma aluna de constelação, recebendo muito dos meus pacientes que me ensinam todos os dias esse lugar da reverência, né? Essa semana eu constelei umas situações tão profundas, tão doloridas, e fiquei pensando nisso. Quanta reverência a gente tem que ter às pessoas que abrem o seu coração e se desnudam para o terapeuta, né? Quanta entrega, quanta confiança em a pessoa trazer a dor dela para você tocar. E então, dentro dessa ideia de reverência, né, o Hellinger coloca muito, esse grande professor Bert Hellinger coloca muito o quanto a gente precisa honrar os ancestrais, né? E um dos motivos de eu estar falando muito, né, eu vi que a minha mãe fez assim para mim uma hora, tipo, tá bom, já deu esse assunto que é o tema de madrasta, é porque eu vejo muitas mulheres querendo roubar os filhos de pais e mães. E uma das grandezas do processo de constelação familiar é que cada filho escolheu a sua mãe, a gente não está aqui para julgar, né? A mãe pode ser uma presidiária, pode estar, né, vendendo balinha no farol. É a experiência que essa alma pediu. A gente compartilhou aqui, eu e a irmã, às vezes que ela saía com a mãe dela pela rua e era tão lindo. Então, o amor de reverência que Deus está tentando ensinar para a gente é: se Deus sabe de todas as coisas, se Deus escolheu o melhor lugar para a gente estar, e são com essas almas que a gente vai aprender como que eu saio da ordem, como que eu não reverencio quem veio antes. A gente pode pensar, por exemplo, saindo do exemplo maternal e de madrasta, o exemplo empresarial, que eu gosto muito. Uma instituição foi fundada por alguém, ela tem um eu, né? Uma fundação é o sonho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Eu devo reverência a quem fundou esse projeto, a quem dedicou 20, 30, 40 anos desse suor. E isso é de uma beleza sem fim. Filha, tão bonito tão bela essa imagem da reverência. Você fez uma enumeração cotidiana da reverência. Reverenciar, quer dizer, tornar-se grato. Linda, linda associação perfeita. É isso mesmo que Paulo fez. Quando a gente se esvazia do nosso próprio ser, do nosso ego, das nossas pretensões, você deu o exemplo do pai, da mãe, do trabalho, de tudo. Quando a gente está esvaziado, o outro cabe em você. É tão bonito. Esse dia eu escrevi para uma pessoa muito querida: cabe o seu silêncio em mim, cabe o seu vazio em mim, cabe até o seu ser doente em mim, porque Deus cabe em mim, né? O homem não, você sempre repete, Ana Maria, é uma coisa que aprendemos juntas, lendo Santo Agostinho. Eu acho que essas memórias que você tem de nós é porque a, a gente lendo, você foi gravando, né? Costumava ler poesia. No ventre, eu já li histórias de poesia, para que ela nascesse com esse dom maravilhoso, né, de ressignificar as coisas, né? É um dom muito bonito que toda criança tinha direito de ter na sua vida, na sua infância, primeira infância, inclusive, né? Então, o vazio que o homem carrega é tamanho de Deus, só Deus preenche, de Santo Agostinho, que você sempre sente, você fala. Então, é essa reverência ao Criador, da criatura, reconhecendo no Criador a sua beleza, a sua essência. É claro que estamos preenchidos dele. A reverência leva, no texto aqui de Paulo, do estudo, né? Filipenses 2, 12, 13. Ele está falando aqui, mantendo
mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês. Olha que frase forte do tradutor, que resultará no prazer dele, de Deus. Então, Deus tem prazer em nós. Pense nisto. Pare um pouquinho só e pense, meu Deus, não o conheço, mas tu me conheces. Como se a gente estivesse no ventre, fosse um bebê no ventre da mãe. Eu não a conheço, mas tu me conheces, porque estou dentro de ti, alimentada por ti. Breve haverei. Então, quando estamos encarnados, o mundo infinito e o mundo que está à nossa frente é como o bebê dentro do ventre. Quando desencarnarmos, voltarmos ao plano espiritual, nós conseguiremos ver esse espaço, ver a face de Deus mais próxima de nós. Agora, para vermos a face de Deus, eu preciso derramar-me para o outro. A face de Deus está no meu próximo. E nós vamos, no próximo encontro, falar desse evangelho maravilhoso das cartas de João, que nos ensina o amor a esse próximo. Façam tudo pronto e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco. Ai, que lindo! Não? Imagine se a gente se apresentando para o nosso próximo como um sopro de ar fresco. Lá ele devia ter usado outro termo, o tradutor é moderno, então ele põe nessa sociedade poluída. Nesta sociedade poluída, deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Tem uma música linda, eu queria que você cantasse, se você pudesse um pouquinho, Little Lamp, a pequena lâmpada. Nós fizemos numa visita a Uberaba, a Chico Xavier, nos últimos anos de sua vida, não é verdade? Foi muito lindo. Olha, leve a mensagem de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Olha aí a reverência. Como precisamos reverenciar Paulo, as epístolas, porque ele também está a nos olhar, também lê-lo e conviver com ele e alimentar-se dele é vencer a nossa anêmica fé, a nossa anêmica vontade, a nossa anêmica coragem de vencer obstáculos e adversidades, é fortalecer os nossos músculos. Não é mesmo, Ana? O que vem aí à sua memória, ao seu coração, essa flor de nosso espiritismo, né, desde a sua juventude? Dentro dessa ideia, né, de reverência, eu gosto de pensar que, assim como Paulo, né, dentro da celinha dele, né, da cadeia ali, preso, ele fez as cartas aos Coríntios e escreveu tudo isso e se alegrou, né, em Filipenses, ele está preso e ele se alegra de poder estar falando de Deus. E o Cristo, quando foi à cruz, e ali se interrompeu o falar através da morte, Paulo tem essa gratidão de poder reproduzir o que o Cristo falou e o que o Cristo deu de exemplo e o que o Cristo deu de ensinamento. Então, o esvaziamento é um pouco isso, né? A gente deixar a nossa prisão momentânea, as nossas dificuldades para estar aqui falando de Deus, para estar aqui olhando, né, para o Pai das melhores maneiras possíveis. Então, quando a gente fala de reverência, e aí cada um de nós, né, escolheu o pai e a mãe que precisavam, e isso é uma grande reverência. Ah, mas eu tive um pai ruim, eu tive uma mãe ruim. É a mãe e o pai que te trouxeram para a casa do Pai Celestial. Pensando em reverência, né, em Deus como um Deus vivo, todo o valor e toda a experiência de sofrimento só é possível graças ao Pai que está no céu. Então, o que eu queria trazer, eu acho, como exercício para o nosso processo de se esvaziar, o primeiro esvaziamento seria dos nossos padrões, terapeuticamente falando, né? Eu tenho uma série de padrões, e eu tenho uma série de crenças, eu fico prisioneiro desses padrões. Então, o padrão do que é uma menina cristã, o padrão do que é a imagem de uma pessoa espírita. E essa diferença é isso. Qual é o padrão? Se eu criar todos os filhos com o mesmo padrão, eu estou dando igualdade, mas eu não estou dando o quê? Equidade. Então, essa palavra da moda, né, da equidade, que é colocar os banquinhos conforme, né, adequando ao tema de hoje, a equidade é isso, eu me esvazio e dou para o outro reverência ao que ele precisa de mim.
Então, se ele precisa do meu afeto, do meu afeto. Se ele precisa do meu limite, do meu limite. Se ele precisa da minha disciplina. Mas ele vai receber deste tanto, deste lugar. E acho que esse é o ponto mais belo, mais profundo e mais inteiro, sabe? No receber. Acho que o esvaziar-se é isso, é você dar para o outro dentro dessa equidade, ou seja, desse lugar que eu olho cada ser humano como indivíduo. Quando Paulo está aprisionado e ele aproveita aquela situação de estar preso, não para questionar Deus ou para reclamar da vida que ele estava tendo, mas para falar de Deus, né? O esvaziamento é isso, eu esqueço a prisão momentânea que eu estou e eu confio que Deus vai atuar, né? Toda vez que a gente tem gravado, eu tenho confiado que o Pedrinho vai dormir, né? E aí eu faço todo um movimento de filho, dorme um pouquinho para a mamãe gravar com a vovó, né? Para a gente conseguir fazer acontecer. E hoje eu estava pensando exatamente disso, o quanto é difícil se esvaziar, né? Aqui, Paulo diz logo no comecinho, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, eu me esvazio e comungo. Aqui o que ele está falando é de comungar. Eu só posso comungar do aprendizado com o outro se eu me esvaziar das minhas crenças e padrões. Eu só posso comungar com o outro se eu me esvaziar da minha imagem, daquilo que eu estou esperando do outro, né? Quanto maior a expectativa, maior o tombo. Quando eu vou vazio, com uma página em branco, tudo que eu recebo é belo. Tudo que eu recebo tem aprendizado. Então eu posso ir para a casinha num dia frio e ficar grata pelo chá quentinho que tem ali fora, pelo cobertorzinho na sala de cura, pelas palavras amorosas, e eu posso ir lá dizer, é frio, tem buraco, tá tarde, tem aranha, tem, né, a mesma, o lugar é o mesmo, o que muda é a minha lente. Então aqui o que ele está trazendo é isso, vamos comungar unidos, sejais unidos em alma, tenhais os mesmos sentimentos, nada façais individualmente por partidarismo, ou para vangloriar-se, mas por humildade, considerando cada um, ou seja, os outros, superiores a si mesmo, ou seja, o outro sempre tem algo para ensinar. Por isso que eu comecei falando, a minha gratidão, eu reverencio meus pacientes, porque eles me ensinam na coragem, na humildade de se entregar. É muita entrega você chegar desnudo e falar os seus defeitos para um terapeuta, você constelar os seus ancestrais, né? É uma coisa tão desnuda, e ao mesmo tempo é de uma entrega tão grande, a pessoa se esvazia para receber do outro. Quem está aqui hoje, né, que clicou no YouTube ou no Google e colocou lá Espiritismo, chegou em Irmã Eliana, o que as pessoas recebem aqui, irmã? Esse aprendizado. Então elas precisam se esvaziar dos aprendizados anteriores, né, dos pré-conceitos, dos pré-aprendizados, para aprender o novo. Então, eu gosto muito dessa temática, acho que a gente não vai terminar hoje Filipenses, pelo que eu estou lendo aqui. Aqui fala do exemplo do Cristo na humilhação, eu acho que isso vale um programa inteiro, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou o que ele passou, ou seja, o Cristo não questionou a vontade do Pai. Mãe Santíssima, Nossa Senhora, no pé da cruz, vendo o Filho sendo crucificado, não questionou a vontade do Pai. Então, quem somos nós para questionar? Né? O aprendizado é esse, me esvazio, me coloco a serviço, e estando a serviço desse caminho cristão, aí eu me preencho, aí eu me derramo, aí eu estou inteira. Acho que é isso, irmã. Então, amados, nós vamos chegando aí aos finalmente da nossa conversa, essa prosa amorosa em Filipenses. Vejo como a epístola é bonita. Paulo, no final, né, do capítulo 2, vai escrevendo e ele diz, né, vocês podem ver como estou contente de poder enviá-lo a vocês, e está enviando Epafrodito, que está levando uma mensagem. Quando virem de volta são e salvos, sei também que quanto irão se alegrar. E eu ficarei muito aliviado. Dê a ele uma boa acolhida, um grande abraço. Pessoas como ele merecem um melhor. Lembre-se do ministério que vocês começaram para mim, mas não foram capazes de terminar. Pois bem,
para completar aquela tarefa, ele pôs a vida em risco. Por pouco não morreu. Quer dizer, até que ponto você está pronto a esvaziar-se dentro da sua comunidade, né? Como vamos nos derramar? Porque o esvaziamento depende de como você vai se derramar. Para se derramar, você precisa do relacionamento, do que o outro precisa naquele momento. Mas não é um julgamento que você faça do que o outro precisa, é do que o outro lhe pede. A mulher de Samaria estava esvaziada e derramou a água para o Cristo, que ele por ter descedentado a sede, esvaziou-se, né? Ela esvaziou-se, e ele a derramou também sobre ela a bênção de uma nova vida, com a água de vida eterna. Então, vamos caminhando com Jesus, a gente vai vendo que essa aliança entre derramar-se, esvaziar-se, preencher-se segundamente, né? Um atrás do outro, é uma tríade, né? É como se fosse um triângulo da paz na nossa vida. É um caminho que a gente precisa seguir com todo carinho e não abandoná-lo nunca. Façam tudo pronto e alegremente, nada de brigas ou apelações. A hora que ele fala isso, eu estava terminando de ler, como um sopro de ar fresco. Deem às pessoas o vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Até pediu Little Lamp, mas ela disse que não pode cantar, né? Mesmo que eu seja executado aqui e agora, partirei alegre. Olha que lindo! Como se fosse parte da oferta da sua fé, que vocês oferecem no altar de Cristo, parte da alegria de vocês. Mas é justo que o inverso também aconteça. Vocês devem se unir a mim na minha alegria. Seja lá o que vocês fizerem, não se preocupem comigo. Meu plano ou a minha sintonia é Jesus. É enviar Timóteo em breve para que ele me traga notícias de vocês. Então, ele está ligado à comunidade, ele está longe numa cela e profundamente ligado ao todo. Você está ligado à sua casa espírita, às pessoas que lá vivem, que esperam ver você entrar pela porta, dar seu sorriso. Você percebe o quanto é importante a sua presença no coletivo, na construção de algo? O cristianismo, ele é social, ele te propõe uma vida fora só da sua casa, do seu quadrado. Ele pede um relacionamento mais amplo da difusão do espiritismo, a FEAL. Veja, um espírito vem e cria através de pessoas que o compreendem a sua missão, um caminho para a divulgação da doutrina. Não é verdade? Fundação Espírita André Luiz é para comunicar, para difundir, para divulgar. Não deixem fazer suas doações, não deixem de estar aqui, porque nós precisamos, todos os comunicadores aqui precisam dessa TV, precisam desse canal, desses trabalhadores. Eles precisam de nós e nós precisamos dele. Né? Tem também uma canção, não tem, Ana? Eu preciso de ti. Então, nós precisamos de você, querido fã, precisamos de vocês, FEAL, como também esse grupo precisa de nós. Então, vamos fechando, chegando aqui pertinho da nossa oração final. A Ana não se despediu, eu vou passar para ela se despedir. Tudo bem? Faz aí 1 minutinho, 2, e nós já vamos para a prece. Bem, gente linda, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no backstage. Eu estava aqui pensando do quanto é difícil, né, esse caminho de falar de Deus, mas é muito mais difícil o caminho de não falar dele. Então, para você que está em casa, quanto é difícil ouvir o caminho sem Deus, mas com Deus é muito mais fácil. Então, bem-vindo, que você se inscreva no canal da Irmã Eliana, que você se inscreva no canal da TV Mundo Maior, que você possa seguir a gente, né, no Facebook, no Instagram, no @Irmã Eliana, no @AnaRielFala, que a gente possa levar essa mensagem até a sua casa todos os dias, né? A Irmã Eliana, toda sexta-feira às 20 horas, tem a psicofonia mediúnica através do culto de evangelho no lar da nossa casa espírita. Então, para você que às vezes está longe, sente falta de estar em comunhão com Deus, esteja, né? É só abrir lá, @Irmã Eliana, entrar no canal no YouTube, ao vivo, às 20 horas, toda sexta-feira. Um beijo, irmã, um beijo, Tom, que vocês tenham uma tarde abençoada. Recebemos seu beijo carinhoso, Ana, recebemos seu carinho, como recebemos o carinho e o beijo daqueles que possam nos ouvir
de manhã, à tarde ou à noite, onde esteja, comunique-se conosco. Procure caminhar com Jesus. Ele é alimento. Ele é essa brisa suave, esse perfume. E com a terceira revelação, o Espiritismo, essa filosofia tão ímpar, tão bela, que começa lá em Sócrates, trazendo a maiêutica. Sócrates amava a maiêutica, ele se dizia parteiro, filho de um artesão, de pessoas humildes. Também foi um artesão durante um tempo, foi para a guerra, voltou. Um homem do mundo que conheceu profundamente a vida e que deu em liberdade, como Paulo, a sua vida em nome da ética, das ideias nas quais acreditava. E ele se chamava de parteiro, a mãe dele era parteira, parteiro de Deus. Na vida humana, podemos nós dizer, foi o Cristo, parteiro de Deus. Fez é uma matriz trazendo, partejando em nós a presença de Deus na terra. E assim, aqui reunidos, agradecendo e fechando a nossa comunicação pequenina de hoje, nós vamos dizendo a você, acorda, abre teus olhos para a palavra, esvazia-te, derramando-se, dando-se, e você será preenchido novamente dessa vida condigna, alegre, feliz, dessa suavidade que mesmo em meio às dramáticas circunstâncias, como aprendemos, que não existe circunstâncias desesperadoras, como aprendemos no filme Boa Noite Outra Vez, que nós pedimos, assista, é uma constelação familiar atrás da outra, é uma família se encontrando, se reencontrando, é lindo, vivendo e pedindo e encontrando o que se pede, que é a força para estar em inteireza. Então, não existem circunstâncias desesperadoras, existem homens desesperados perante e mediante algumas circunstâncias, as circunstâncias em si. Paulo, mediante a circunstância da prisão, Sócrates, lá atrás, não deixaram de estar felizes, contentes, inteiros, mesmo com a ameaça da morte. Assim, terminamos o programa de hoje. Como esvaziar-se? Que caminho tomar? Como viver a alegria e permanecer nela, nesse contentamento, a despeito das circunstâncias vivenciadas em nossas vidas? Vamos juntas, Ana Ariel, unindo-nos nessa prece de Pai Nosso, que você fará e nós acompanharemos com o seu coração vivo, iluminado e pertencente nesse momento a dar-se, a esvaziar-se, a derramar-se. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido sempre. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu o poder, o reino, a glória, por todos os séculos dos séculos, Jesus. Amém. Amém. Que palavra linda. Amém. Amem muito. Amem a si mesmos. Busquem esse valor de si mesmo. Da mesma maneira que nós mesmos vamos nos derramar. Da mesma maneira que Jesus o fez. Deixando de lado os nossos privilégios. Da nossa própria vida. Humildemente em serviço. Que esse serviço do bem, da luz, dessa sintonia com o próximo, dessa situação contínua empática com a dor humana e com pertencimento. Deus, que evangelho lindo e maravilhoso de hoje. Gratidão, Feal, gratidão, bons espíritos, gratidão, querida rede de sustentadores e mantenedores desse caminhar com Jesus até Jesus. Beijo, um aceno, um tchau para todos vocês. Você acompanhou Caminhando com Jesus,
com Irmã Eliana e Ana Ariel.